Olá, turma do sexto ano. Espero que mais uma vez esteja todo mundo muito bem, né? E vamos agora para a nossa 10ª de aula remota, né? Antes de começar a aula, vamos lembrar de sempre fazer as atividades, ok? Todos os professores a gente está computando, olhando quem está fazendo as atividades, quem não está, quem está mandando todas as atividades, quem manda uma não manda outra, quem não está enviando, ok? Vamos ficar ligados nisso. Qualquer dúvida, sempre chamar a gente no privado, ok? A gente vai para um novo assunto, que é sobre o Egito Antigo, certo? E sobre esse assunto a gente vai dividir em 3 aulas, ok? Vai ser 3 semanas, a gente vai falando sobre o Egito Antigo, certo? Aí a gente começa a aula com essa imagem, né? Bem conhecida aí dos desenhos, dos filmes, dos nossos livros, né? Que é o do sarcófago, né? De um faraó, que é a figura bastante bem emblemática, bem conhecida quando a gente fala sobre o Egito. Vamos lá? O que foi a civilização egípcia? Ela se desenvolveu à volta do Nilo, um oásis no meio do deserto do Saara, que propiciou a fixação do homem com a água e os solos férteis, devido às cheias do rio e aos humus levados pela água. Para defender suas vilas e moradias das violentas inundações, os egípcios construíram diques. Também construíram canais de irrigação para levar águas do rio às regiões mais distantes. No começo, o Egito era habitado por povos que viviam em clãs, famílias ou nomos. Os nomos eram independentes e governados cada um por um monarca que passou a chefiar a comunidade. Então a gente vê algumas características aí bem fortes, né? Falar do Egito, a gente falar sobre o rio Nilo, né? A dádiva do rio Nilo, e que a sociedade ela vai desenvolver em torno do rio. Eles tinham duas preocupações aí, né? A questão, se construísse muito perto do rio Nilo, quando chegasse as cheias, né, podia inundar e destruir todas as vilas que eles construíram. Então era um pouco afastado e eles construíram canais de irrigação para que a água chegasse até as plantações. As relações se transformaram até a formação do reino do Baixo Egito ao norte e o reino do Alto Egito ao sul, aproximadamente 3.200 anos antes de Cristo. Estes dois reinos foram unificados sob o comando de Menés. Este se torna o faraó absoluto do Egito, considerado um deus na terra. Usavam a coroa dupla, demonstrando unificação entre os reinos. Assim surgiu a primeira dinastia, acabando esse período. Então a gente vê que existia 2 reinos no Egito, né? Então com a figura do faraó existe essa unificação do Egito. E começa a dinastia dos faraós. Aqui é o mapa, né? A gente está vendo o Egito. Isso aqui é o norte da África, né? A gente vê Cairo, o delta do rio Nilo, descendo. Acima a gente vê já a Europa, ok? E é interessante a gente dizer que o Egito ele está localizado na África, certo? Então a gente viu na aula passada falando sobre alguns reinos da África. E a gente vai falar sobre a civilização da África, que é o Egito. Assim como a região da Mesopotâmia, o Egito Antigo integra uma área maior, conhecida como Crescente Fértil. Essa região recebeu esse nome pelo fato de seu formato ter a aparência de uma lua na fase crescente, que é essa daqui, ó. Tá vendo? Esse crescente fértil, principalmente porque ele existia aí vários rios, né? A gente tem aqui, ó, o Rio Nilo, a gente vê o Egito, né? A gente vê do outro lado o Rio Tigres e Eufrates. Estão observando que depois dessa aula sobre o Egito a gente vai falar um pouco sobre a Mesopotâmia, ok? Aí eu trago a imagem que a gente falou, não é isso? Esse é o Baixo Egito e o Alto Egito. O Baixo Egito na parte superior, também perto já do Mar Mediterrâneo. E o Baixo Egito aqui perto do Mar Vermelho. Estão observando na imagem à esquerda. Aí diz assim, ó, o Baixo Egito foi o delta do Nilo, ao norte de Mênfis, onde o rio se dividia em vários braços lá em cima. Estão observando? Onde ele começa a
chegar no mar Mediterrâneo, e o Alto Egito, que era a estreita faixa de terra com cerca de 900 quilômetros de extensão, começando em Assunção e terminando em Mênfis. Estão observando que ela está aqui em verde. Quando eu coloquei a imagem aqui, ela ficou verde. Estão observando? O Rio Nilo. Toda a região conhecida como o Antigo Egito, o Egito Antigo, é abastecida do norte ao sul pelo grande Rio Nilo. O rio que possibilitou o crescimento e desenvolvimento de todo o povo egípcio. Segundo Heródoto, pai da história, o grande rio Nilo é uma dádiva do Egito, quer dizer, o Nilo é um presente dos deuses, né, para a civilização ter se desenvolvido. Aí eu trago uma imagem mais recente, ó, do rio Nilo, bonito, grande, né, gente? Outra aqui a gente vê algumas construções já, plantações, está observando, ambos os lados, ilhas pelo meio. E aí eu trago uma imagem do livro de história, né? De como seria esse rio. Nessa imagem à esquerda a gente vê vários diques, tá vendo os canais de irrigação. Tem um barco bem grande lá no fundo da imagem. E do lado direito já vê bastante pessoas trabalhando no rio, né? Então tudo que acontecia no Egito, de alguma maneira estava envolvido o rio Nilo, a grande dádiva, né? Dada por Deus. Como era a religião no Egito Antigo? Os egípcios levavam a religião como algo muito sério na sua cultura. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. A gente já viu muito aqui nas nossas discussões, né? Que a maioria das religiões antigas eram politeístas, né? Seus deuses tinham aparências parte animal, parte ser humano, ao contrário dos povos mesopotâmicos. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. E por isso as pessoas mais bem-sucedidas desta sociedade eram enterradas em sarcófagos, com todos os pertences e joias, para levarem com eles na outra vida após a morte. O faraó era considerado pelo povo egípcio como um deus na terra. Então o faraó era a figura dos deuses na terra, então ele era o supremo. É isso? Sobre o sarcófago, sobre as múmias, sobre a vida após a morte, eu vou deixar para a última aula. Para a gente falar melhor, vou trazer algumas imagens, ok? Eu vou trazer a gente alguns deuses, né, dessa mitologia, já que eles acreditavam em vários e que cada um tinha características específicas. Quais era a importância dos deuses para os egípcios? Eu trago alguns pontos aqui. Era uma religião politeísta, que a gente já falou, né? Os deuses eram seres poderosos, controlavam o dia e a noite, controlavam a chuva e a seca e controlavam a vida e a morte. Então os deuses eram que explicavam todos esses fenômenos. É isso, eu trago duas imagens aí, ó, bem interessante. Essa primeira, outra imagem aqui. Deuses sentiam vontade semelhante aos seres humanos. E as oferendas de bebidas e comidas. Então os egípcios acreditavam que os deuses, mesmo tendo essa aparência de metade homem, metade animal, tinha características, sentimentos igual aos homens, né? E para isso eles faziam oferendas de bebida e de comida nos templos religiosos. E aí eu trago alguns pra gente, né? Sempre eu vou trazer a imagem. Ra, deus do sol, e a principal divindade do Egito. Então era o responsável de trazer o sol, né, do dia. Então Ra era o deus do sol. Nuti, né, uma imagem bem interessante aqui, e a gente vê poucas mulheres, né? A Baobada celeste, representada por uma mulher com os pés no oriente e as mãos no ocidente. Ísis, esposa de Osíris e mãe de Horus, deusa da vegetação, da água, das cheias do Nilo e das sementes. As chuvas seriam as lágrimas de Ísis procurando seu marido Osíris, que também é o Nilo. Então é interessante a gente pensar que se você quisesse agradecer ou pedir proteção sobre a sua vegetação, você teria que adorar Ísis. Se estiver chovendo muito ou se estiver chovendo pouco, você poderia fazer oferendas diretamente a essa deusa. Néftis, irmã de Osíris e esposa de Sete. Mate, deusa da justiça, da verdade e do equilíbrio do universo.
Então o sentimento de justiça já existia, né? Um pouco ou bastante diferente do nosso, mas já existia. Horus, bem interessante a imagem de Horus, né? Deus Falcão, filho de Osíris e também de Ísis, também cultuado como sol nascente. Então, para os egípcios era mais fácil explicar todos esses fenômenos da natureza através dos deuses, né? A lua, o sol, o anoitecer, o amanhecer, a chuva, né? A seca muito prolongada. Então, era mais compreensivo eles criarem esses deuses para explicar esses fenômenos. Osíris, deus dos mortos, da vegetação, da fecundidade, também cultuado como sol nascente. Era ele que vinha buscar as almas dos que morriam para serem julgados no seu tribunal. É bem interessante essa. Esse aí é um nome bem estranho e eu vou dizer a vocês que eu não sei ler não, tá certo? Vocês estão observando aí o corpo de uma mulher, né? Uma cabeça de um leão, de um gato e a deusa com o corpo de mulher e uma cabeça de leão. Deusa das guerras, que com sua força foi encarregada de destruir os inimigos de Ra. Ra vai ser o último deus que a gente vai ver aqui nessa aula. Pita, ou Ptah, né? Deus de Mênfis, considerado criador do mundo e protetor dos artesãos. Então, quem era artesão sempre oferecia, sempre fazia suas oferendas a Ptah. Kinum. Kinum é Deus pastor, Deus das nascentes e das cheias do Nilo. Se a gente observar, corpo de homem, né, e a cabeça de um bode. Anubis, Deus chacal, guardião dos túmulos, Deus da ressurreição, mediador entre o céu e a terra. Bem interessante esse Anubis. Tote, Deus da sabedoria, da magia e criou a escrita. É considerado o escriba divino e protetor das escribas, que seriam as escritas, né? O dom da escrita, da leitura. Hathor, ou Hathor, deusa que se apresenta de duas formas: como uma vaca, tendo o sol entre os seus chifres, que é essa imagem aqui, né? E como uma mulher com chifres e o sol entre eles, considerada a deusa da vaidade, da música, da alegria, dos prazeres e do amor. Então, que geralmente quem fosse fazer uma festa, poderia fazer uma festa em homenagem a essa deusa. Sete. Sete é o grande inimigo de Osíris, que é o rio Nilo, né? E considerado como um vento quente vindo do deserto. Encarnação do mal, provocador de tempestades e protetor das armas. Então, tudo que acontecesse de mal no Egito, né, ou contra o rio, principalmente as secas, era considerado, era culpa de Sete, que era inimigo de Osíris, que era o rio Nilo. Amon. Amon, deus dos deuses do Egito, depois cultuado junto com Ra, com o nome de Amon-Ra. Amon-Ra a gente vê muito naqueles filmes que falam sobre as múmias. Tenho certeza que vocês já assistiram, né? E a gente vai terminar a aula de hoje com um provérbio egípcio. Aquele que tem a casa feita de vidro não pode jogar pedras nas pessoas. Provérbio egípcio. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, qualquer dúvida, chame no privado, sempre colocando o nome e a turma para ficar mais fácil. Ok? Um abraço e até mais.